Bem-vindos novamente, continuamos a falar sobre C# e sobre principalmente a linguagem, e neste caso o caso específico dos ciclos. Já vimos aqui como construir o do, while, for, enfim, praticamente todo o tipo de ciclos existentes, já vimos como quebrá-los também, mas vamos aqui aprofundar um bocadinho mais os ciclos, uma vez que por vezes fica a ideia de que os ciclos são usados isoladamente. E não, nós podemos colocar ciclos dentro de ciclos, criar condições dentro de condições, enfim, usar este tipo de instrumento para tentar controlar ao máximo o nosso código, porque a partir de determinadas alturas e em determinadas ocasiões é necessário que sejam verificadas diferentes condições para controlar o fluxo do nosso programa. Parece uma coisa extremamente complexa, mas que se consegue facilmente adquirir com a prática. E da mesma forma que se consegue adquirir com a prática este tipo de escrita de código, facilmente por vezes também se cai no erro, uma vez que confiamos em demasiado nas nossas capacidades e começamos a escrever ciclos e de repente os ciclos estão com as condições mal definidas e criamos aquilo que é um ciclo infinito. Eu vou dar um exemplo de um ciclo infinito e neste caso, por exemplo, vamos utilizar o while parcela menor que 10 e ele iria executar aqui qualquer coisa, neste caso lista resultados.items.add e neste caso o valor de parcela. Ok. E pensamos nós, bem, temos aqui um ciclo while muito bem criado, sim senhora, vamos executar. E o que vai acontecer é o seguinte, reparem, eu vou carregar em executar e automaticamente nada me aparece. E reparem que eu estou a tentar arrastar o meu formulário e ele não se move. Isto porquê? Porque entramos num ciclo que nós só conseguimos parar carregando aqui no Stop Debugging. Porquê? Porque a parcela, neste caso o valor de parcela, não está a ser atualizado. E, portanto, muita atenção a este tipo de pormenores, porque pode acontecer que o ciclo não seja executado. Muitas das vezes, por exemplo, nós podemos fazer simplesmente isto, colocar o sinal errado. E reparem o que é que acontece. Eu vou inclusive aqui adicionar o valor parcela mais. Acontece o seguinte, vamos executar e quando carregamos executar nada acontece. Ora, é muito fácil, se nós formos a verificar qual foi a condição que nós indicámos, foi que o ciclo fosse executado enquanto a parcela fosse maior do que 10. Ora, a parcela não é maior do que 10, porque é igual a menos 1, ou mesmo que queiramos colocar aqui 0, ela nunca iria ser maior do que 10. E, portanto, automaticamente o ciclo é ignorado. E reparem, se eu agora quiser utilizar o label resultado.text para dizer que a operação foi terminada, e isto é uma forma que nós podemos usar para verificar se uma determinada porção de código é ou não executada. Reparem o que é que vai acontecer. Executar operação terminada, mas na realidade nada aconteceu aqui dentro. Ao contrário, se eu adicionar aqui, ou se eu trocar aqui o sinal, neste caso para menor, o que é que vai acontecer? Primeiro vão ser adicionados os valores à lista e só depois é que vai aparecer então a operação terminada. É evidente que este tipo de operações é praticamente instantâneo, uma vez que existe uma grande capacidade de processamento, principalmente por parte dos computadores mais recentes, não é? E, portanto, este é o tipo de operações que realmente é executado em milionésimos de fração de segundo e nós nem sequer damos conta de qual das operações é executada em primeiro lugar. Portanto, é necessário ter sempre em conta este tipo de questões relacionadas com os ciclos que não terminam, que são infindáveis, ou então os ciclos que nem sequer são lidos, uma vez que nós definimos mal estas condições. E fica então este alerta para evitar aquilo que muito certamente será das maiores quantidades de erros que irão surgir à medida que vocês forem aperfeiçoando a vossa capacidade de introduzir código.